Fala pessoal, a menos que você more embaixo de uma pedra, com certeza você viu alguma coisa dessa trend que tomou a internet de assalto nos últimos dias. Transformar uma foto comum em uma foto no estilo dos estúdios Ghibli. Só que como nem tudo são flores, isso aí também tá gerando uma bela de uma polêmica. Vem comigo. Só lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e não esquece de deixar aquele like no vídeo, ok? Vamos lá para a notícia. Estúdio Ghibli contra o ChatGPT. Por incrível que pareça, uma trend que parece totalmente inofensiva e que dominou a rede aí nos últimos dias, se tornou uma discussão longa e cheia de detalhes. Todo mundo viu o pessoal transformando e usando o ChatGPT para transformar todo tipo de foto em fotos no estilo do estúdio Ghibli. E alguns dos momentos mais divertidos dessa semana aí foram baseados nesses diversos memes e fotos que foram transformadas nesse estilo. Mas como nem tudo são flores, todo esse movimento aí teve algumas repercussões. Vamos dar uma olhadinha neles juntos, e aí eu vou querer saber a sua opinião, se você está do lado do ChatGPT e do uso um pouquinho mais livre dos direitos autorais, digamos assim, ou se você está do lado do estúdio Ghibli. Vamos dar uma olhada no que aconteceu de verdade. Basicamente, o estúdio Ghibli é um estúdio bem famoso japonês que cria diversas animações num estilo bem característico seu. Então, eles têm diversos filmes como Totoro, Ponyo, Princesa Mononoke, Spirited Away. Esses são alguns dos filmes mais famosos que eles têm, mas eles têm diversos filmes. E o interessante é que eles têm um estilo bem único de animação. E com o anúncio do ChatGPT, que agora tinha integrado dentro do modelo 4O a possibilidade de converter e gerar imagens, começou uma febre na internet onde todo mundo começou a mudar as thumbs, as fotos de perfil, os memes e transformar eles no formato do estúdio Ghibli. O que acontece é que o sucesso foi tão grande que simplesmente nem a própria OpenAI conseguiu gerenciar os resultados disso aí. Basicamente, o Sam Altman veio a público e a empresa, e muitas matérias foram publicadas falando que os servidores, as GPUs da OpenAI estavam derretendo devido à alta demanda em transformar imagens no estilo Estúdio Ghibli. Algumas pessoas se sentiram incomodadas e possivelmente até o próprio Estúdio Ghibli se sentiu incomodado com o fato que todo mundo estava usando, digamos assim, sua propriedade intelectual sem pagar nenhum tipo de copyright para eles. Então, por exemplo, eu achei um usuário aqui no Twitter defendendo o Estúdio Ghibli, dizendo que o Estúdio Ghibli devia realmente processar e agir contra as pessoas que estão infringindo a sua propriedade intelectual. E essa carta aqui do Estúdio Ghibli, ou dos advogados do Estúdio Ghibli, que chegou para um usuário que criou uma ferramenta que faz só isso, faz uma conversão de qualquer imagem para uma imagem no formato do Estúdio Ghibli, ou no estilo do Estúdio Ghibli. E é aí que está a polêmica. Ao mesmo tempo que a OpenAI falou que estava colocando algumas limitações na criação e na geração dessas imagens, porque as GPUs deles não estavam aguentando, tinha toda essa movimentação do Estúdio Ghibli por trás, e os usuários ficaram sem saber se no final das contas a OpenAI estava tomando algumas providências para tentar não tomar um processo do Estúdio Ghibli, ou se isso era meramente uma coincidência. E apesar dessa ser uma discussão longa, a gente não pode negar que, especialmente para a OpenAI, isso foi um movimento genial, inclusive porque o Google tinha acabado de lançar o Gemini 2.5, que está detonando todos os outros modelos em todos os benchmarks, e estava no ápice da atenção, e a OpenAI conseguiu retomar uma parte da atenção nisso aí, pelo menos temporariamente, com essa história aqui da geração de imagens e converter imagens no estilo do Estúdio Ghibli. E como a ideia de propriedade intelectual é uma longa discussão, eu não quero entrar exatamente nesses detalhes, mas o usuário aqui, Tibor Blaho, trouxe alguns detalhes aqui que me fizeram pensar um pouquinho. Será que realmente foi um grande dano para os estúdios Ghibli toda essa trend? Porque os estúdios Ghibli, apesar de serem famosos, não são talvez tão conhecidos assim do grande público. E o que o usuário Tibor Blaho trouxe aqui é que depois dessa trend, alguns relançamentos do estúdio Ghibli foram completamente vendidos, fazendo mais de 4 milhões em um só fim de semana. Mais do que na estreia original em 1999 em todos os Estados Unidos, em toda a América do Norte, quando ele fez só 2,37 milhões. Então, sim, o filme é famoso, o filme arrecadou,
mas arrecadou muito mais em um final de semana depois de todo esse hype do que antes. Então, o que o usuário Tibor Balarro fala aqui é que, basicamente, algumas pessoas se preocupam que a arte gerada por IA prejudique os artistas originais. Mas será que essa tendência pode estar fazendo o oposto, gerando entusiasmo, apreciação renovada e até mesmo lucros reais para os criadores que os inspiraram? E essa é a minha questão. Apesar de todos falarem, não tem como converter num estilo do Estúdio Ghibli sem ter utilizado alguma imagem do Estúdio Ghibli para treinar a sua inteligência artificial. Mas não é assim que funcionam os artistas também? Se eu pedir para um amigo meu, que é um grande desenhista, fazer alguma coisa no estilo do Estúdio Ghibli, ele provavelmente vai entrar na internet, vai achar algumas fotos, algumas imagens e vai tentar replicar o estilo. Assim como a inteligência artificial está fazendo. Inclusive porque ela está aplicando em material novo. Ela não está gerando os mesmos quadros que foram gerados. E aqui a gente pode ver os detalhes do que ele trouxe aí. Olha a diferença de buscas por Estúdio Ghibli aí nesse final de semana. Né? Não chegava nem perto de 100 mil. Eu não sei exatamente qual é o número aqui, mas não chegava nem perto de 100 mil por muito tempo. E agora passou de 1 milhão de buscas. Além disso, como ele mesmo tinha falado, o relançamento da Princesa Mononoke arrecadou mais de 4 milhões de dólares, que é mais do que aquilo que ela tinha arrecadado originalmente. Então, será que isso prejudica realmente os artistas? Eu achei um outro detalhe aqui que pode ser usado numa linha contrária para defender o direito dos artistas à sua propriedade intelectual, mas que evidentemente eu vou apresentar para vocês porque a minha ideia é só dar os fatos, os argumentos e que vocês pensem, decidam por si mesmos e discutam aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Mas esse outro usuário aqui do Twitter postou essa animação de 4 segundos do Estúdio Ghibli. Vamos dar uma olhadinha. Ó, é uma animação, digamos que numa cidade, uma coisa bem movimentada. Ele fala aqui que é do filme The Wind Rises, de 2013, e que o Eiji Yamamori trabalhou por 1 ano e 3 meses para completar esses 4 segundos de animação. Ou seja, sim, tem um grande valor de trabalho árduo aí dentro. Isso com certeza a gente não pode negar. Mas será que não é um momento de rever também um pouco das leis de propriedade intelectual? Com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais nós vamos ver discussões desse tipo. E eu quero saber a sua opinião, quero que você deixe aí nos comentários. Mas eu vou te mostrar mais uma coisa. Tem um vídeo aí no canal onde eu mostrei como gerar essas imagens no estilo Estúdio Ghibli e também em outros estilos. Me diverti bastante com algumas dessas imagens e foi bem legal. Eu fiz um vídeo que está disponível aí no canal, você pode dar uma olhadinha, falando sobre como gerar as imagens você mesmo, converter as suas imagens no formato do Estúdio Ghibli. Foi bem legal. Mostrei diversos exemplos de uso do novo modelo do OpenAI que gera essas imagens. Neste exato momento, me parece que o ChatGPT não está permitindo, já era só no plano pago do ChatGPT, mas ele não está permitindo nem mais para os usuários no plano pago fazer essas conversões. Eu vou mostrar aqui para vocês, tinha feito até essa aqui do Chaves, vou colocar uma imagem aqui qualquer de uma outra thumb e vou pedir para ele converter, vamos ver se converte. Então, vou pegar aqui uma thumb de um outro vídeo meu, vou usar exatamente a mesma frase que eu estava usando antes, vou usar o cria imagem, eu vou mandar ele gerar e vamos ver se ele gera. Então, nos testes que eu fiz, ele começa a gerar, chega num determinado momento e ele fala que ele não pode gerar e dá o que, ao meu parecer, é uma desculpa, falando que não pode gerar porque tem a minha face aqui e que ele não poderia fazer igualmente. Mas até pedindo para ele alterar a face, pelo menos ontem, ele me deu erro e não continuou com a transformação. Vamos ver, porque realmente leva alguns minutinhos. Então, ele está começando a gerar, ó, a gente começa a ver aqui ele carregando a imagem. Geralmente ele fazia isso quando chegava mais ou menos na metade, ele parava. Então, vamos ver. Aqui a gente vai conseguir descobrir se realmente são as placas da OpenAI que estão sobrecarregadas ou se eles resolveram impedir as pessoas de usarem esse estilo por algum problema ou potencial problema legal com o Estúdio Ghibli. Até aqui ele foi, tá chegando na metade, vamos ver se ele vai passar da metade e vai concluir. Concluiu, criou a imagem. Então, aparentemente pode ser que eram realmente as GPUs. Mas e você? O que acha a respeito disso? Você acha que a gente tem que facilitar o uso de material com copyright pelas inteligências artificiais ou que isso tem que ser totalmente proibido? Vamos discutir isso aí nos comentários. Eu sou Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!